A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é João Victor, Sou ex-competidor em touros. Hoje sou um presbítero. E venho contar um breve testemunho sobre a minha vida, Sobre a transformação a qual Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Desde muito pequeno fui criado em sítio, fazenda, sempre lidando com animal, sempre lidando, E desde pequeno foi acendendo um desejo no meu coração de ser peão, Participar de rodeios, participar desse esporte. E por consequentemente a gente se dedicando, buscando nessa vida. A partir dos 15 anos de idade as portas começaram a se abrir para mim, 15, 16 anos ali, comecei a participar de alguns eventos, alguns rodeios pequenos. E consequentemente as portas elas foram se abrindo, E sempre tive muito temor à palavra, sempre buscava ir para a igreja. E nesse meio termo fui batizado, desci as águas, aceitei Jesus. E só que por um momento eu voltei para o mundo do rodeio, Porque Deus ele sempre usava alguém para lançar uma palavra sobre a minha vida, que Deus ele tinha um grande propósito na minha vida, E nesse caminho eu consegui, conquistar alguns prêmios no rodeio, ganhei moto, fui finalista de alguns rodeios, viajei por alguns estados. E cada dia mais as portas elas foram se abrindo para mim. Cada dia mais as portas elas vieram a se abrir, estava participando de rodeios, alguns rodeios renomados. Só que eu acabei me esquecendo, esquecendo de buscar a Deus, esquecendo de voltar na presença de Deus, E neste meio termo, algumas coisas começaram a acontecer. Fui a alguns rodeios, acabei me acidentando, acabei tendo contusões e as portas começaram a se fechar. Porém, aí começou a vir as dificuldades. E neste tempo eu estava com... meu filho tinha nascido e algumas situações começaram a acontecer, Porém, eu sempre lembrava daquela palavra, que Deus ele tinha um propósito na minha vida, Só que por muitas das vezes nós não entendemos qual que é o propósito, E eu continuei me dedicando, mesmo machucado, mesmo com contusões. Só que daí vieram as frustrações, Porque o meu desejo do meu coração era poder sustentar minha família através dessa profissão. E é o que eu dedicava. E porém as coisas começaram a tomar outro rumo, tomar um rumo diferente. E veio o falecimento do meu pai. Algumas coisas começaram a apertar. Porém eu lembrava daquela palavra, que Deus ele tinha um propósito na minha vida. Porém chegou um tempo que eu não estava podendo mais montar. Comecei a trabalhar por mês. E só que nesse meio tempo eu comecei a beber, comecei a querer preencher aquele vazio, daquela frustração, Que era um sonho que eu dediquei na minha vida uns 6 anos dedicando, E chega num momento que a gente olha para trás, vê tudo que a gente dedicou, tudo aquilo que a gente buscou, indo de mal a pior, se você vendo que não tem solução no momento. E eu comecei a beber, comecei a tentar preencher esse vazio em coisas ali do mundo, em bebidas. Porém chegou um certo tempo da minha vida em que eu recebia muito convite da minha esposa para estar indo para a igreja. Chegou um tempo em que eu fui para a igreja, voltei, Porque eu já era batizado, já tinha descido as águas. E chegou um tempo em que eu voltei. Porém eu voltava e saía do culto, ia beber, aquela palavra não estava penetrando. Eu não entrava pelo ouvido, saía pelo outro. Só que chegou um dia em que a palavra ela entrou. Chegou um dia que apenas uma palavra ela mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Aquele vazio a qual eu não conseguia preencher, a partir desse momento, através de uma palavra que foi liberada pelo um servo de Deus, Jesus ele me abraçou. E a partir daquele momento eu lembro que eu cheguei na minha casa e o que eu tinha de bebida na geladeira,
eu joguei tudo pia fora, joguei tudo pra fora e naquele dia, na minha casa, eu retomei minha aliança com o Senhor, né? E a partir daquele momento a minha vida mudou. Para honra e glória do Senhor, né? As batalhas elas sempre têm, mas com Jesus é diferente. E Deus ele me fez um pregador da palavra hoje. Hoje, para honra e glória de Deus, eu e minha casa nós servimos ao Senhor. E tudo aquilo que ficou para trás tudo aquilo que eu via que era a mão de Deus, né? Porque muitas das vezes Deus ele fala que ele tem um propósito na nossa vida. Deus tem uma promessa, só que muitas das vezes nós não entendemos qual que é a promessa de Deus, né? Muitas das vezes Deus ele vai nos honrar numa profissão. Só que no meu caso, Deus ele me queria na presença dele. E algumas portas foram se fechando. Hoje eu carrego sinais, hoje eu carrego contusões que eu carrego até hoje. Luxação. Mas o vazio que eu tinha, hoje eu não tenho mais. A qual Jesus ele preencheu. Então foi através de uma palavra. Talvez você aí desse outro lado dessa tela tenha sentido um vazio no teu coração, um vazio na tua alma. Eu quero te dizer para você orar, buscar um direcionamento do Senhor, porque Deus ele tem um direcionamento para nós. Jesus ele tem um direcionamento para nós. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, verso de número 8, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então se você está sem direcionamento, eu quero te dizer, porque eu passei por isso. Eu passei um momento tão atribulado da minha vida, qual meu pai faleceu. Eu não conseguia tirar o sustento da minha família através da profissão que eu tanto tinha dedicado, porque eu fazia com amor aquilo. Eu dava minha vida por aquilo. Porém veio a frustração, e eu estava perdido, sem direcionamento, mas até que eu encontrei essa palavra, Jesus é o caminho. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus ele tira o fardo que o mundo tem colocado nas suas costas, ele dá o fardo dele, o fardo de Jesus é leve, aleluia. Então que Deus te abençoe, aonde quer que chegue esse vídeo, eu quero te dizer que Deus ele transforma. Talvez pode ser uma mãe que esteja escutando esse vídeo, que tem um filho no mundo das drogas, talvez tenha sido alguém que tem algum vício, mas eu quero te dizer que Jesus ele ainda transforma a vida, Jesus ele molda, Jesus ele muda e transforma. Quero te dizer, Jesus é o caminho. Aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, Jesus é o caminho. Jesus ele transformou minha vida. Hoje, para a honra e a glória de Deus, eu sou um instrumento na mão dele. Nós levamos a palavra do Senhor e eu quero te dizer que Deus ele tem um direcionamento para a tua vida também. Amém? Que Deus ele abençoe você no seu próprio projeto. Jesus ele é um Deus que abençoa o nosso projeto. Que Deus ele entre com paz de espírito, que Deus ele venha entrar com refrigério na tua casa, que Deus ele venha entrar com refrigério na tua família, que Deus ele venha abençoar o teu celeiro, que Deus ele venha abençoar o teu trabalho, o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus é o caminho, né? A verdade e ele é a vida. Então, o que eu quero dizer através desse testemunho, que onde quer que você esteja, pela situação que você tem passado, devemos buscar um direcionamento do Senhor, né? Porque para minha vida, Deus ele tinha um propósito, um projeto diferente, né? Então, porque muitas das vezes nós passamos muitos períodos buscando a felicidade, buscando o prazer, tentar matar o prazer da carne, né? Porém, Jesus ele nos mostra o verdadeiro caminho. E que Deus te abençoe, né? Onde quer que esse testemunho chegue. Eu quero te dizer que Jesus ele é um Jesus que ele abençoa o projeto, ele abençoa todos os seus sonhos. Jesus ele quer abençoar a tua vida. Porém, ele também nos ensina que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Então, que Deus te abençoe. Busca um direcionamento da parte de Deus na sua vida profissional, porque Jesus ele sempre quer o bem de melhor para nós. Então talvez você esteja neste momento aí sem algum direcionamento e Deus ele quer te usar como instrumento na mão dele. Então busque um direcionamento da parte de Deus, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a vida de cada um, onde quer que esse vídeo chegue. Isso é um breve testemunho da minha vida, o que Deus fez, eu creio que muito ainda ele vai fazer, e que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.